Tiago capítulo 5, versículo 17. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Até aí, queridos. Agora vamos para o primeiro livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos falar um pouco sobre Elias. Tiago cita ele na sua epístola, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre uma parte da sua história. Livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19. O Senhor já está ministrando aos nossos corações, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta e sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Até aí, queridos, louvado seja Deus por sua palavra. Eu gostaria de convidar meu pai, pastor Adelson, para nos elevar a Deus em oração, pedindo que o Senhor fale conosco durante a explanação da sua palavra, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa, quando estamos nesse templo, Senhor, com liberdade, para te adorar e te bendizer. Te agradecemos, Senhor, por tudo que já ocorreu aqui desde o início desse culto. Obrigado pelos louvores entoados, Senhor. E agora, Pai, te peço pela vida do meu filho, o pastor Abraão.
Senhor, Tu já colocaste em seu coração o recado para nós nessa noite, para a Tua igreja, para aqueles que estão aqui presentes, Senhor. E Te peço que esta palavra venha de encontro às nossas necessidades, trazendo desafios de fé, de quebrantamento, de santificação. E também Te peço, ó Pai, que se houver aqui alguma pessoa que ainda não teve um encontro contigo, maior e verdadeiro, que seja esta noite da salvação. Fala poderosamente através do Teu servo. Muito obrigado pela Tua palavra que foi lida e agora será explanada. Motivo da nossa inspiração e nossa única regra de fé e prática, Senhor. A Tua palavra, a palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Queridos, o primeiro texto que nós lemos, de Tiago, nos deixa muito claro que Elias, esse homem aqui, que Deus falou com ele foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós somos sujeitos hoje em dia. A palavra paixões aqui, ela tem uma conotação de tentações, fragilidade, carnalidade, humanidade. Elias foi, portanto, homem como eu e você. E a primeira coisa que nos vem à mente quando a gente pensa em Elias é a sua força, o seu vigor, a sua autoridade espiritual. Quem não se lembra daquela passagem em que ele ora a Deus e Deus desce fogo do céu sobre os profetas de Baal, um Deus falso, inexistente, né, criado pelo imaginário daquele povo idólatra, mas um Deus, um ídolo na vida daqueles profetas de Baal, daquele povo pagão. Primeira coisa que a gente pensa em Elias é nessa parte, mas nós vemos ele nessa passagem que nós lemos, fugindo, entrando dentro de uma caverna, e muitas vezes as nossas vidas estão assim, e o Senhor Deus quer falar conosco essa noite exatamente sobre isso, amém? O Senhor tem refrigério para a sua vida, querido. Eu não sei aquilo que você tem passado, mas o Senhor está falando conosco, e fazer a vontade do Senhor, muitas vezes, não nos isenta de passarmos dificuldades, mas infelizmente, e como não poderia ser diferente, eu tenho uma posição muito definida, muito forte, contra algumas doutrinas que se espalham por aí, mas muitas vezes os nossos púlpitos não dizem isso. A teologia da prosperidade, ela se infiltra cada vez mais sorrateiramente nas nossas comunidades. E aí aparece um dizendo que você não pode aceitar determinada palavra, que você deve rejeitar verbalmente para não criar uma mágica na sua vida que vai fazer a sua vida andar para trás. Outro diz que para cada doença, para cada coisa ruim que acontece com você, tem um demônio ali te chicoteando. Mas a palavra de Deus que aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz totalmente contra essas doutrinas. E Jesus disse para nós que no mundo teríamos aflições. Amém? Dentro daquela fornalha onde Sadraque, Mesaque e Abednego estavam, tinha um quarto homem andando com eles. O anjo do Senhor caminhava com eles, mas eles não foram livres da fornalha, mas foram ilesos, foram isentos de se queimarem milagrosamente. Amém? Mas muitas vezes o Senhor está caminhando conosco no sofrimento. Ele não nos isenta do sofrimento, Ele quer caminhar conosco, nos ensinar e nos libertar na hora certa, nos dar o escape e o livramento em nome de Jesus. Eu não posso falar por você, mas eu creio que pode haver sim um livramento espiritual, sobrenatural. Mas eu também creio num Deus que pode decidir por sua soberania, usar a dificuldade da sua vida para te ensinar. Usar a tempestade para fazer você passar por cima das águas. Amém? Eu creio num Deus que pela sua graça e pelo seu amor eterno mantém todas as coisas funcionando em harmonia no universo. E todo principado e toda potestade já está sujeito ao seu poder pela cruz do Calvário. Amém, queridos? Então todas as coisas estão no controle dele e tudo acontece para o nosso bem. Todas as coisas cooperam, ou em outras traduções, andam conjuntamente, trabalham conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, entregou a sua vida para Jesus, o maligno não te toca. E você, tudo aquilo que acontece na sua vida é para o seu bem, amém? Só que eu creio que no meio das dificuldades o Senhor pode se levantar para mostrar a sua glória. E o Senhor, imagina. E o Senhor pode se levantar para mostrar a sua glória.
o escape, dar a fuga, o livramento para você. E quantos livramentos o Senhor nos dá diariamente, sem a gente até imaginar. Muitas vezes o Senhor nos revela, o Senhor está te livrando disso, está te livrando daquilo, mas quantas vezes os anjos do Senhor não estão trabalhando ao nosso favor e nós nem temos noção, nós estamos dormindo e o Senhor está nos livrando. Amém? E nós aprendemos nessa passagem de Elias que o Senhor pode mover as circunstâncias para fazer você tomar também uma posição diante do Senhor. Precisamos tomar certas atitudes quando as dificuldades vêm à nossa volta e quando o Senhor também nos chama, nos fala. Há uma palavra que nos encoraja a permanecermos firmes. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa, querido, uma promessa de Jesus que não pode falhar. Aleluia. Mas voltando para o caso de Elias, a primeira coisa que nós vemos aqui nesse trecho é que Elias sentiu medo e fugiu. Trabalhar para Deus é gratificante, é maravilhoso. Não há preço que pague a dádiva de trazer alguém a Cristo, de dar um bom testemunho do seu evangelho, um testemunho prático. Não exatamente por aquilo que você fala, mas por aquilo que você vive, e você perceber que as pessoas têm se achegado a Deus pela sua maneira de conduzir a sua vida. Isso é maravilhoso. É maravilhoso ser conhecido por alguém que teme a Deus, que pertence a Deus. Mas muitas vezes a nossa vida se encontra em situação de fragilidade, situações de impasse. Se você vê o capítulo 18, o capítulo 17, você vê milagres sobrenaturais acontecendo na vida de Elias. Elias estava ali numa situação de perigo, os corvos foram mandados por Deus para trazer comida para ele. Ele profetizou que ia chover numa terra onde não chovia há anos. Ele orou a Deus e Deus fez descer fogo do céu, consumiu o altar, ele limpou o altar, reparou o altar e fez descer fogo do céu. E um pouco depois de toda isso que aconteceu, o Espírito Santo tomou a vida de Elias de uma forma tão sobrenatural, que diz a palavra que ele correu mais do que os cavalos do rei Acabe. Então ele recebeu uma unção ali do The Flash, imagina isso? Para aquela época, alguma coisa sobrenatural. A gente vê aquele atleta, né? O Bolt correndo, e a gente vê ele corre e até acena para fazer selfie. Ele é um cara... Imagina Elias fazendo 2, 3, 4 vezes mais pelo poder do Espírito Santo. Mas, queridos, diante de uma ameaça de morte, ele teve medo. Uma mulher irada, revoltada, disse que faria com ele exatamente aquilo que ele tinha acabado de fazer. Ou seja, ele recebeu uma ameaça. E com a gente não é diferente. A gente vê, Elias podia simplesmente ignorar aquela palavra. O mesmo Deus que o alimentou, que lhe deu uma unção de velocidade, que fez cair fogo do céu, se ele tivesse tomado ali uma posição na hora, ele ia falar, essa mulher pode vir por um caminho que por 7 ela vai sair, ou o Senhor vai me livrar das mãos dela. Mas não foi isso que aconteceu, porque Elias era humano. Não podemos penalizá-lo também, porque acontece com a gente. Nós fugimos das mais diversas formas, às vezes literalmente querendo ignorar o problema. Nós vemos outros fugindo. Jonas fugiu para Tarsis, no lado oposto. Quando falamos aqui de Jonas, nós vimos que, pelo mapa mesmo, ele foi por um lado completamente oposto àquele que Deus mandou ele ir e pregar. O lugar onde devemos estar é o lugar onde Deus nos ordena ir. Amém, queridos? Não vamos fugir daquilo que Ele nos ordenou, daquilo que Ele plantou em nosso coração. Elias era uma bênção, mas ele era humano. E nós percebemos os traços da fragilidade de Elias aqui, algo que os psicólogos hoje diriam se tratar de uma depressão. Pelo menos de uma crise existencial. Ele ali passou, fez tudo aquilo, foi pelo poder do Espírito Santo, mas naquele momento a sua humanidade gritava, ele sentiu medo e ele fugiu. E um detalhe sutil aqui nessa passagem que o Senhor ministrava em meu coração é que a caverna que Elias usou como esconderijo
ficava ao pé do monte do Senhor, ou seja, no lugar onde costumeiramente o Senhor falava com o seu povo, falava com os profetas. Isso nos mostra, queridos, algo para os nossos dias, que nós temos que assimilar. O monte do Senhor é um lugar santo, um lugar sagrado, mas Elias não estava indo ali buscar a face do Senhor quando ele fugiu para entrar naquela caverna. Isso nos mostra muitas vezes que a fuga é para a religiosidade, para um ambiente religioso com todos os aparatos, liturgias, nos sentimos blindados, longe da crítica dos outros. A primeira coisa que quando a gente não está muito legal, o que a gente geralmente é tentado a fazer? A não ir à comunidade, à igreja. E às vezes o indivíduo faz uma força para ir, não está muito legal, mas ele precisa ir para as pessoas não perguntarem, não mostrar ali uma fragilidade, não quer ser criticado ou ser excluído. Mas, queridos, religiosidade é uma coisa, a presença de Deus é outra coisa. Amém? É óbvio que esse ambiente aqui é um ambiente onde nós falamos da palavra e Senhor, tem 2 ou 3 reunidos aqui, o Senhor, em nome de Jesus, Ele se faz presente. Mas muitas vezes estamos perdidos dentro de casa. Muitas vezes vimos aqui as nossas cadeiras e estamos distantes, simplesmente estando para que outros vejam, a gente batendo o nosso cartão religioso e muitas vezes o nosso interior está distante, a nossa mente está longe de Deus, estamos num conflito existencial. Querido, não tenha tabu, não se esconda na religião, não se preocupe em mostrar a sua fragilidade. A igreja de Cristo deve ser hospital. Aqui é um lugar para chorar com os que choram, amém? E se você precisar de perdão, você vai encontrar. Se você precisar, querido, chorar, nós estaremos aqui para chorar com você, amém? Eu não posso falar pelos nossos outros irmãos, mas aqui nessa comunidade, eu tenho certeza que você vai encontrar um consolo para a sua alma. Talvez eu sozinho não consiga dar conta de abençoar a vida de cada um. Até gostaria de pedir perdão por não ser tão presente por conta da minha vida secular bastante agitada. Mas você pode ter certeza que aqui há irmãos preciosos que juntos, uns com os outros, podemos nos sentir uma família, amém? Então não se esconda na religião, não se preocupe em mostrar a sua fragilidade. Todo mundo passa problema, todo mundo tem perrengue financeiro, todo mundo passa privações, amém? Juntos somos mais fortes, amém? Não se esconda na religiosidade, em nome de Jesus. Outra coisa que nós vemos aqui, no versículo 5 até o 9, é que um anjo cuida de Elias, mesmo nos momentos de fragilidade humana, de dificuldade, o Senhor ali estava amparando ele e cuidando dele. O anjo acorda ele, olha que coisa interessante. Já pensou ser acordado por um anjo para comer uma comida boa? Tinha um pãozinho assado na brasa ali, a chapa aí, pãozinho ali quentinho na chapa, que o anjo preparou para ele. Foi uma comida e uma bebida. O que ele faz? Ele come e volta a dormir. Primeira coisa, quando a gente está nessa situação de depressão, de ansiedade, eu posso falar sobre isso, porque passei por isso durante muito tempo, a gente sente um sono descomunal, horrível, uma situação de solidão, a gente está cercado de milhões de pessoas, e a gente se sente só, e a gente dorme. A gente percebe pelos sinais, né? Não havia psicólogo naquela época para diagnosticar o que Elias tinha. Vamos, Elias, vamos para um divã aqui que o seu problema é psicológico. Mas o Senhor é tão poderoso que Ele cuidou dele mesmo assim, amém? Ele foi restaurado. Eu creio no poder da ciência, eu usufruí disso enquanto estava passando por fragilidades. Mas o Senhor também é poderoso para te curar na hora, se Ele quiser, amém? Não façamos disso uma regra. Às vezes o Senhor quer te curar de diversas formas. Não abandone o seu tratamento, mas peça a Deus. Ele pode, Ele é poderoso, Ele faz coisas milagrosas hoje ainda, amém? Então, se você está cansado, lutando, sentindo na pele o embate com o inimigo, com a vida, com a falta de trabalho, com a perseguição, o Senhor te fala nessa noite: come, bebe e volte a caminhar. É isso que Ele falou para Elias. Olha, o anjo: acorda, meu filho, come, bebe, que a sua caminhada é longa. Na segunda vez que ele acordou, porque ele voltou a dormir, e o anjo acorda ele novamente: come, bebe, vamos, caminha.
a caminhada que você vai percorrer é longa. Às vezes o momento é de dar uma pausa, comer da palavra do Senhor. Às vezes estamos fazendo as coisas no automático, e o Senhor quer que a gente esteja bem desperto, bem no centro da sua vontade. Jesus não trabalha com robôs, a gente não tem que fazer as coisas de forma automática. Às vezes temos que descansar, meditar mais na sua palavra, orar mais, saber qual é a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus, descansar, beber da água da vida e continuar a caminhar, a nossa caminhada cristã. Não podemos andar para trás, mas às vezes é necessário dar uma parada para que possamos seguir adiante. Elias caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Curiosamente, o tempo em que Deus sustentou Moisés no deserto, 40 dias, 40 anos no deserto. O número 40 na Bíblia é algo bastante interessante. Mesmo tempo em que Jesus foi sustentado no deserto durante a sua tentação, 40 dias e 40 noites. O alimento ali era para o estômago mesmo, mas nós podemos entender, porque a palavra de Deus no Antigo Testamento é cheia de tipologias, é cheia de alegorias, é cheia de símbolos, sinais do que haveria de acontecer no Novo Testamento. Podemos entender que essa palavra e esse alimento é a palavra do Senhor, que nos alimenta, nos garante diversas promessas do Senhor, em nome de Jesus, amém? Nós vemos também aqui, queridos, nos versículos de 10 em diante, que Elias se queixa. O Senhor se preocupa com o seu problema. Ele quer te ensinar, Ele sabe de tudo. Ele sabe o que vai na sua mente, Ele sabe o que você vai pensar daqui a 5 minutos, Ele sabe o que você pensou, falou, xingou em pensamento, enfim, Ele sabe tudo sobre a sua vida. Mas Ele é um Deus que se revela. Se Ele se revela, o fato de Ele perguntar para nós, falar conosco, conversar conosco, não é para Ele saber o que você pensa, é para que você saiba que Ele está se relacionando com você. Nosso Deus é eterno, onisciente, nós não somos. A forma de Deus se relacionar conosco é essa. Ele fala conosco através da sua palavra, desta pregação, de um irmão, de uma palavra profética, enfim, de uma situação. Estejamos com os nossos olhos e ouvidos espirituais atentos a entender e discernir aquilo que Ele nos fala. Então nosso Deus ouve as nossas orações, se preocupa com a gente, se relaciona com a gente, mas Ele deseja se revelar a sua essência, a sua pessoa, quem Ele é. Ele fez isso com Elias. Ele pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? Talvez, provavelmente, não era aquele exatamente o lugar que Elias deveria estar no curso natural das coisas. E ele responde com uma queixa no versículo 10. Tenho sido muito zeloso, Senhor, com as coisas de Deus, para com o Senhor. Tipo assim, tenho vindo à igreja, eu estou pregando, eu estou cantando, as coisas não estão acontecendo, esse povo não se converte, esse povo é difícil. Elias ali estava entregando os pontos, pensando que tudo aquilo que Moisés tinha ensinado e enfrentado foi em vão. Mas Deus manda ele sair. Deus, olha, Elias, sai, fica em pé, diante da presença do Senhor, porque a sua glória vai passar, Ele vai passar aqui. E o Senhor está passando aqui essa noite também. Amém, em nome de Jesus. Deus então testa a sensibilidade de Elias. Por que testa a sensibilidade? Ele tinha visto descer fogo, tinha tido uma super velocidade, tinha sido alimentado por corvos. Então vem um vento forte. Será que Deus estava no vento forte? Não, a palavra de Deus diz que não. Um terremoto? Não, não estava no terremoto. Fogo? Elias talvez poderia ter pensado: agora sim é o Deus Todo-Poderoso, tem fogo aqui. Elias era meio pentecostal, né? Mas ali naquele momento Deus também não teve fogo, mas sim uma brisa suave. Há quem use esse versículo para dizer que Deus também só se manifesta na calmaria, o que também não é verdade, porque o nosso Deus não tem limite, nada limita o poder de Deus. Nós vemos em Pentecostes descer fogo sobre aqueles irmãos, nós vemos também Paulo e Silas diante lá orando a Deus, um terremoto aconteceu. Nosso Deus não tem limite, queridos, mas aqui nesse ponto, talvez porque Elias esperasse uma coisa grandiosa, o Senhor fala com ele de uma forma suave. E surpreendentemente Deus falou ali com Elias por meio de uma brisa. Nosso Deus é um Deus
professor por excelência, né? Ele nos ensina que nenhum paradigma limita ele, nenhuma percepção que a gente tenha, nada surpreende a Deus. Então, talvez ele esteja falando para a gente que eu e você temos que ter o discernimento necessário para ouvir a voz dele. Muitas vezes a gente está achando que Deus está em determinada coisa na nossa vida, mas não está. Sou eu que vou dizer? Não, a não ser que Deus me dê uma palavra, uma revelação e eu possa abençoar a sua vida. Mas via de regra, querido, via de regra ele usa a sua palavra para falar com você. Amém? Esteja atento àquilo que o Senhor deseja falar com a sua vida. E nós percebemos que tudo isso aqui foi um pano de fundo para que Deus mostrasse a Elias o que ele precisava entender, que ele tinha que passar, porque o que ele tinha que fazer? Deus prometeu que traria juízo sobre o povo de Israel. Ele fala aqui, olha, vai lá, volta por esse caminho, se restabelece, né? Já passou já o seu piti, você já saiu da caverna, agora volta para o seu caminho, faz o seguinte, unge fulano de tal, unge ciclano de tal, fulano vai te suceder na qualidade de profeta, fulano vai detonar o povo de Israel, e aqueles que escaparem, o outra espada não vão escapar. Quer dizer, aquele povo que rejeitou a palavra de Deus vai ser punido. A justiça não está na sua mão, a justiça está na mão do Todo-Poderoso. Nós somos apenas instrumentos, queridos. Aprendamos isso em nome de Jesus. Mas Deus ainda falou para Elias, porque Elias falou, eu estou sozinho, Senhor, só sobrou eu e ainda querem me matar. O Senhor falou, meu amigo, ainda tem 7.000 que junto com você não se dobraram. Muitas vezes nessa luta a gente pensa que está sozinho, que a gente está fazendo tudo sozinho, estamos carregando tudo nas costas, às vezes nos sentimos solitários, mas às vezes nos sentimos autossuficientes, o que é pior. A gente acha muitas vezes na caminhada com Deus que se não for a nossa oração, a coisa não vai funcionar. Se não for a oração do fulano de tal, aí pode esquecer, já não vai ser a mesma coisa. Talvez a glória de Deus já não vai descer de uma tal forma. Queridos, Deus diz para nós essa noite, olha, junto com você tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal, que vão pagar que preferiram pagar o preço de fidelidade do Senhor. Você não está sozinho. E justamente porque nós lemos lá em Tiago que nós estamos sujeitos às mesmas paixões que Elias, ele nos fala essa noite que ele é conosco por onde quer que nós andemos. E ele diz isso para nós essa noite também. Essa obra não é sua, você não está sozinho, querido. Amém? Pessoas precisam de pessoas. Deus não deixa nenhum dos seus filhos desamparado. O mesmo Deus que foi com Elias, Ele é conosco. E se Ele fala isso, é porque Ele prometeu na sua palavra, e Ele é fiel e justo para cumpri-la. Amém, queridos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você essa noite. Eu não sei aquilo que você tem passado, mas eu tenho certeza que o Senhor tem restauração para a sua vida. Saia da caverna nessa noite, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que foi lida, explanada, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu esse privilégio, Senhor, de desfrutarmos daquilo que o Senhor deseja falar com as nossas vidas através da tua santa palavra. Agora eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar, eu não sei aquilo que tem passado, Senhor. Dá vida a esta palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Lhe dá coragem, Senhor, aquele que está caído, Pai. Senhor, aquele que está cambaleando na fé, Senhor, levanta, restaura. Queremos o Senhor conosco nos nossos problemas. Nos perdoe muitas vezes por nos achar que estamos abandonados, estamos sozinhos, que não há mais ninguém com a gente, Pai. Mas a Tua palavra nos diz que o Senhor está com a gente, isso basta. Mas obrigado também, Senhor, pelas pessoas que estão à nossa volta, conosco, lutando essa luta, Pai. E muitas vezes não enxergamos. Traga a nossa memória, Senhor. Queremos ser grato a Ti por todos os livramentos, por tudo aquilo que o Senhor nos faz. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Querido, saia da caverna. Em nome de Jesus.